Então, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o Birajara Casado. Seja bem-vindo a mais uma análise de jurisprudência do STJ. Aqui, a cada vídeo, você se aproxima da sua aprovação. Para quem me conhece, sabe que aqui no canal eu avalio a jurisprudência do STJ e do STF, esmiuçando conceitos e esmiuçando as decisões com grande potencial de cobrança nos concursos da advocacia pública, minha especialidade, mas também que podem ser cobrados em concursos dos mais variados níveis, estadual, federal, municipal e, nesse caso específico, níveis de escolaridade vários. Aqui, também, analisamos institutos da ciência processual civil, do direito administrativo e do direito constitucional, com grande potencial de cobrança em provas de concurso. Então, se você caiu nesse canal por acaso, se encontrou esse vídeo por acaso, fica até o final para analisar comigo uma decisão extremamente importante do STJ, que certamente estará nos próximos concursos da advocacia pública e também concursos dos mais variados cargos. O STJ, no informativo 628, ele foi conclamado a resolver a seguinte situação. Empresa concessionária de transporte público, ela responde por assédio sexual sofrido por passageira no interior de um dos seus trens? Nesse caso, veja, nós temos uma mulher ebégica, denominada aqui ebégica, que se encontra no interior de um trem de uma empresa concessionária de serviço público, ou seja, transporte ferroviário. Essa passageira sofre assédio sexual. A concessionária de serviço público, em última instância, em última análise, o próprio Estado é obrigado a responder por esse dano, ou nós estamos diante da excludente de responsabilidade, ato exclusivo de terceiro? Você poderia começar respondendo esse questionamento justamente pela excludente de responsabilidade, ato de terceiro. Você poderia me dizer, professor, seguinte, se quem praticou o assédio sexual é um empregado da empresa concessionária, então ela tem que responder porque a empresa responde pelos atos praticados pelos seus empregados. Se quem praticou o assédio sexual foi um terceiro, ou seja, não correspondente a um empregado que seja contratado pela empresa concessionária, um outro passageiro, então nós estaríamos diante de ato exclusivo de terceiro que não chegaria a obrigar a concessionária de serviço público e, consequentemente, o Estado em última análise. A resposta é bem plausível, ela encontra fundamento legal, mas não foi assim que pensou o STJ, razão pela qual você merece entregar neste momento toda a sua atenção para entender a construção do argumento jurisprudencial, a fim de que não erre na sua prova, seja da advocacia pública, seja de outro concurso. Primeira coisa que você precisa analisar é que a empresa prestadora de serviço, a concessionária de serviço público, ela pode sim ser responsabilizada em termos genéricos. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário representativo de controvérsia, já disse que a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, ela ostenta a responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos exatos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ou seja, a sua responsabilidade é objetiva, da mesma forma que objetiva é a responsabilidade do Estado. O STF, assim como também o STJ, que possui o mesmo entendimento, eles entendem efetivamente que a concessionária de serviço público, quando presta serviço público, se equipara ao Estado para fins de responsabilidade objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Então, sobre a possibilidade, em tese, da empresa concessionária de serviço público responder pelo dano, nós temos que a jurisprudência acata essa ideia. Mas a discussão não para por aí. É importante perceber que a relação mantida entre ebégica, a mulher que sofre o assédio sexual no interior do trem, e a concessionária de serviço público é uma relação de consumo, ou seja, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E quando nós trazemos o Código de Defesa do Consumidor para reger essa relação, nós precisamos nos lembrar do que diz o artigo 14 do CDC, especialmente os seus parágrafos 1º e 3º. Vamos à leitura do dispositivo para que a gente possa rememorar o que diz o CDC nesse momento. O artigo 14 caput diz o seguinte: o fornecedor de serviços, que é o caso,
responde independentemente da existência de culpa, ou seja, objetiva. O CDC, nesse caso específico, ele mantém o mesmo nível de entendimento que STF e STJ acerca da responsabilidade objetiva pela prestação de serviço público, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Defeitos relativos à prestação dos serviços. Você poderia dizer, não, professor, tudo bem. Se a pessoa sofre assédio sexual dentro de um trem, de uma empresa concessionária de transporte público, nós não temos efetivamente um defeito relativo à prestação de serviço, mas um ato de terceiro. Será? Vamos analisar. Dando continuidade, o parágrafo 1º do artigo 14 do CDC diz o seguinte: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. E o parágrafo 3º que nos interessa diz: o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, inciso 2 que nos interessa, a culpa exclusiva de terceiro. Então, a concessionária de serviço público só escapa dessa se comprovar a culpa exclusiva de terceiro, que é a argumentação natural que você chegou à conclusão aqui comigo no início desse vídeo. O problema é que o STJ entende que no momento em que você está dentro de um trem, na sua relação de consumo com a concessionária de serviço público, é inerente a essa contratação, ou seja, a essa relação de consumo, o que a jurisprudência chama de cláusula de incolumidade. A cláusula de incolumidade é o direito que você tem de ser transportado em segurança, segurança razoável, que a empresa de transporte te traga, nesse caso específico, ou te leve, nesse caso específico, de um ponto A para um ponto B em segurança. Veja o que já disse o STJ no que diz respeito à segurança na concessão de serviço público. O direito de segurança do usuário está inserido no serviço público concedido, havendo presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidades inerentes ao seu mistério. Então, a incolumidade ou a cláusula de incolumidade diz respeito à segurança esperada pelo passageiro no interior de trem, no que diz respeito à concessionária de serviço público. Então, o que é que nós temos até agora? A concessionária pode, em tese, responder. A relação mantida entre a EBESCA e a concessionária é a relação de consumo. Pelo CDC, ela também responde objetivamente e ela só escapa dessa responsabilidade, a concessionária, se comprovar ato exclusivo de terceiro, levando em consideração que, neste contrato de transporte, ou seja, de locomoção de um lugar para o outro, mantido entre EBESCA e a empresa concessionária de serviço público, é inerente a essa contratação a cláusula de incolumidade, que diz respeito à segurança esperada pelo passageiro ao ser deslocado pela empresa do ponto A para o ponto B. Essa pessoa precisa sair do ponto A e chegar ao ponto B da mesma forma que entrou no trem. Ou seja, a cláusula de incolumidade traz a necessária e íncita responsabilidade da empresa concessionária no que diz respeito a conduzir os passageiros em segurança, nos termos do que já lemos na jurisprudência do STJ. Como visto, a empresa concessionária só escapa se ela demonstrar que o ato foi exclusivo de terceiro e, portanto, ela não pode se responsabilizar. Mas, professor, quando você tem um passageiro que comete crime dentro de um trem, ou seja, ele promove assédio moral em face de uma passageira, eu não estou diante, nesse caso específico, de um ato exclusivo de terceiro, sobre o qual não tem controle a empresa concessionária, e nesse caso específico não estaríamos diante de um excludente de responsabilidade? Esse é o ponto X da questão e o STJ não pensa assim. Vou explicar por quê. Nesse julgado, o STJ analisa o ato de terceiro que pode ser equiparado ao fortuito interno e também pode ser equiparado ao fortuito externo. O ato de terceiro que exclui a responsabilidade da concessionária de serviço público é o ato de terceiro equiparado a fortuito externo, ou seja, é quando o ato de terceiro é causa única do evento danoso, não guardando qualquer relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte.
Esse é o ato de terceiro fortuito externo. O ato de terceiro fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade da concessionária de serviço público e, nesse caso específico, ele mostra conexão à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração. Como é que o STJ construiu esse argumento no caso concreto? Vejamos de forma detalhada. Disse o STJ, no caso do trem, por envolver necessariamente uma grande aglomeração de pessoas em um mesmo espaço físico, aliados à baixa qualidade do serviço prestado, incluído a pouca quantidade de vagões ou ônibus postos à disposição do público, a prestação do serviço de transporte de passageiros vem propiciando a ocorrência de eventos de assédio sexual. Veja que o STJ ele interpreta o assédio sexual como um ato de terceiro, mas considerando-o como fortuito interno, ou seja, a atividade exercida pela empresa prestadora de serviço, a concessionária de transporte, ele acaba facilitando ou permitindo ou concorrendo para a prática do assédio sexual. Em outros termos, voltando a ler, mais que um simples cenário ou ocasião, o transporte público tem concorrido para a causa dos eventos de assédio sexual. Em tal contexto, a ocorrência desses fatos acaba sendo arrastada para o bojo da prestação do serviço de transporte público, tornando assim mais um risco da atividade, ou seja, o cometimento de assédio sexual no interior de trem por passageiro em passageira, nesse caso específico, é do próprio risco da atividade de transporte, que é, neste caso, suportado pela concessionária de transporte coletivo. E diz, tornando-se assim mais um risco da atividade, a qual todos os passageiros, mas especialmente as mulheres, tornam-se vítimas. Então, ato de terceiro fortuito interno, ato de terceiro fortuito externo, é nesse caso específico o entendimento que você precisa guardar dessa decisão do STJ para entender quando a concessionária de transporte público tem ou não responsabilidade sobre o ato praticado por terceiro. Ato de terceiro fortuito externo não guarda relação com o serviço nem com os seus riscos, razão pela qual é excludente de responsabilidade da concessionária. Ato de terceiro fortuito interno, que diz respeito à própria atividade ou que é gerado pela própria atividade ou que decorre dos riscos da prestação de serviço, neste caso é ato de terceiro fortuito interno e não exclui a responsabilidade da concessionária de transporte no caso ora analisado. Muito bem, diz o STJ em conclusão, conclui-se que, se a ocorrência do assédio sexual guardar conexidade com os serviços prestados pela concessionária e tratando-se de fortuito interno, expressão que deve ser guardada por você, a transportadora de passageiros permanece objetivamente, vimos lá no começo que a responsabilidade é objetiva, responsável pelos danos causados. Muito bem, se a concessionária de serviço público responde, vamos responder, nesse caso, o questionamento lá inicial, o Estado pode responder, aí nós temos que resgatar outra jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que o Estado responde de forma subsidiária, ou seja, não podendo a concessionária responder, não tendo condições de arcar com a responsabilidade patrimonial do dano ocasionado ao usuário ou não usuário do transporte, o Estado pode ser chamado a responder de forma subsidiária. A regra, portanto, é a responsabilidade do Estado subsidiária, ou seja, apenas na impossibilidade de a própria concessionária arcar com a indenização, o Estado pode e deve ser acionado. Nesses casos, é importante ainda lembrar que o poder público assume a obrigação principal de indenizar ou de reparar o dano, mas atenção ao prazo prescricional. O prazo prescricional para que o Estado possa responder tem termo a qual, ou seja, termo inicial de contagem, a partir do momento em que se verifica a impossibilidade da concessionária responder pelo dano e não do ato que gerou o dano ou do ajuizamento. Esse entendimento é importante e interessante porque, se no curso do julgamento a concessionária torna-se incapaz de assumir o risco,
mas se já passados 5 anos do ajuizamento da ação, então em tese estaria prescrito para o Estado, o que colocaria o usuário ou não usuário de serviço público em uma situação de fragilidade. A jurisprudência entende que o prazo prescricional para que se redirecione a responsabilidade ao Estado, para que ele assuma a responsabilidade de forma subsidiária, se dá a partir do momento em que se constata a impossibilidade do adimplemento por parte da concessionária de serviço público, ou seja, o momento em que se detecta que ela é incapaz de responder patrimonialmente pelos danos ocasionados ou suportados ao usuário ou não usuário de serviço público. Finalizando nossa análise, é preciso dizer que sim, tanto o Estado quanto concessionária de serviço público podem responder por assédio sexual cometido no interior de trem, de empresa concessionária de transporte público, todas as vezes em que o ato de terceiro puder ser classificado como fortuito interno. É importante dizer ainda que o Estado só responde quando a concessionária não tem condições de arcar com os danos morais sofridos pela vítima, ou seja, o Estado responde de forma subsidiária. Contudo, o prazo prescricional para que o Estado responda não conta a partir do fato ou do início da ação judicial em face da concessionária, mas do momento em que se percebe que a concessionária não tem condições de arcar, razão pela qual o Estado deve responder de forma subsidiária. É isso, espero que a análise faça sentido na sua preparação. A forma que você tem para me dizer isso é deixando um like no vídeo e fazendo os seus comentários logo abaixo aqui nos comentários do vídeo. Eu sou o Birajara Casado, essa é a EBEG, eu vou ficando por aqui, até os nossos próximos encontros.